Fala galera, eu sou o Fábio Saoza, deficiente visual e palpiteiro, e este é o canal Jogo às Cegas. Vamos com fé, meus amigos, que vai dar tudo certo. Olha aí galera, a zebrinha dando as cartas novamente pelos campos do Brasil. A zebrinha que começou a aparecer com mais veemência ainda na Copa do ano passado, tá aí aprontando das suas e deixando os torcedores de cabelo em pé e os apostadores de bolsos vazios. Ontem pelos estaduais tivemos aí a presença da zebrinha, principalmente no jogo do Corinthians e também no jogo do Fluminense. Eu quero falar um pouco sobre as quartas de final aí do Campeonato Paulista, onde o Corinthians enfrentou o Ituano e mesmo com um poderio bem mais qualificado que o time do interior e com o seu lado econômico bem mais equilibrado, ainda assim o Timão não foi capaz de se livrar das garras do Ituano. O Corinthians foi eliminado depois de um empate de 1-1 e uma derrota ocorrida na disputa por pênaltis. Os torcedores corintianos obviamente ficaram extremamente satisfeitos com sua equipe, com seu presidente, com seu treinador. Contudo, o seu presidente já declarou que não tem a menor pretensão de mandar o Fernando Lázaro embora, ou seja, o Corinthians permanecerá com o Fernando até segunda ordem. Vamos ver se o clube resistirá à pressão dos bandos de loucos, pois eles são os torcedores mais insistentes do Brasil. Os corintianos são tudo louco, eles vão botar muita pressão no Fernando Lázaro e vamos ver o que vai acontecer. Mas é aquilo, né? Por um lado, galera, eu acho interessante a gente ver um time de menor expressão, um time de menor investimento, avançando nas competições, sabe? Batendo de frente com os gigantes e tirando eixos do seu caminho. Por um lado é bem bacana, porque aquilo é a democracia do futebol e é o reconhecimento pelo melhor trabalho empenhado. Porém, pelo outro lado, fica um tanto assim meio desinteressante você assistir uma final de campeonato. Assim, minha opinião, tá, galera? Nada demais. Eu sei que muita gente pode pensar ao contrário, caso pensem, pode até me criticar aqui nos comentários, mas é o seguinte, por exemplo, eu considero que talvez o Palmeiras chegue à final. Eu aposto que o São Paulo, eu tenho a minha vontade que o São Paulo seja campeão desta edição, venho falando isso desde o começo aqui do campeonato e tal, mas eu acredito que o Palmeiras obviamente é o grande favorito. Agora tu pega aí uma final, Palmeiras e Ituano, supondo que o Ituano chegue à grande final e só vá cruzar com o Palmeiras na grande finalíssima, né? Tu pega aí Palmeiras e Ituano, Palmeiras bata campeão, sabe? Qual o grande mérito nisso? E será um jogo épico? Será aqueles jogos que ficarão para a história? Obviamente que não. Agora tu imagina assim, Palmeiras e Corinthians fazendo a grande final do Paulistão 2023 e vamos supor que seria um jogo ali pegado, disputado, emblemático, etc e tal. Claro que entraria para os anais do esporte, né? Então, o lado ruim é isso, você levar um pequeno até a grande final e a grande final perder parte do brilho, já que a grande chance do gigante passar por cima e ganhar com certa facilidade. Esse é o lado ruim. O lado bom é que dá chances para os times emergentes chegarem onde chegam e assim revelar suas grandes estrelas, enfim, colocar novos jogadores no mercado e aumentar ainda mais os holofotes perante os times do interior, né? Então é isso aí, como na vida tudo tem dois lados, esses são os dois lados, dois pequenos eliminando os gigantes nas competições. E eu acho que assim, a fórmula do Campeonato Paulista também deveria ser um pouco repensada, porque sinceramente não me agrada essa coisa de um jogo somente numa fase de mata-mata, por exemplo, como aí a do Paulistão, que é quartas de final. Acho que deveria ser jogo de ida e volta, porque deixa ali a fase mais democratizada e mais equilibrada, porque uma partida somente como decisão para mim só seria bacana em caso de grande final, a grande final disputada somente num jogo, beleza. Agora nessas fases de mata-mata, para mim a justiça seria feita através de dois jogos, mas incharia o calendário ainda mais do Campeonato Paulista, traria mais jogos. Então acho que a fórmula deveria ser repensada e enxugada na primeira fase para que nas quartas e semi e na grande final pudesse ter ali um acréscimo de dois jogos, pelo menos nas quartas e na semi, né? Se fosse dessa forma, eu acredito que o Corinthians não seria eliminado e, obviamente, o time com mais equilíbrio avançaria, né? Mas enfim, acabou o Campeonato Paulista para o Timão, continua para o Ituano e agora vamos pular para o Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca, qual ontem o Resende também aprontou a das suas para o tricolor do Rio de Janeiro. O Fluminense perdeu, aí sim, no caso lá do Rio de Janeiro, são duas partidas, né, na semifinal já,
ida e volta, e ontem foi a primeira partida na casa do Volta Redonda. Volta Redonda colocou ali 2-1 em cima do Fluminense, e o segundo gol que deu a vitória para o Voltaço foi feito por um tal de Lelê, que é um jogador que já tem 13 gols na competição e que já fora comprado pelo próprio tricolor carioca. O Lelê, tão logo terminar aí o Campeonato Carioca, vestirá a camisa do Fluminense e conquistará o seu espaço, já que estamos falando de um excelente atacante. Então é isso aí, ó. O Fluminense perdeu a primeira partida e no próximo sábado, pelo que me consta, terá a chance de reverter o Fluminense, que por ter feito uma melhor campanha que Volta Redonda tem direito a 2 resultados iguais, ou seja, ou pelo menos a soma dos resultados, dando ali igualdade ao final, passa o Fluminense por ter essa vantagem. Então o Fluminense basta vencer por um único gol de diferença que avançará à grande final. Agora é o seguinte, se empatar e perder, filho, já era. Voltaço na grande final do Carioca. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se o Diniz colocará de volta o Fluminense nos trilhos, já que ele tem o seu clube na mão, já que conta com grandes jogadores, e sim, o Fluminense tem plenas condições de reverter esse placar, né? Mas caiu naquele exemplo do Campeonato Paulista. Valerá a pena ver o Voltaço na grande final? Não sei. Para muitos sim, para outros não. Eu já deixei aqui minha opinião e é aquela coisa. Cada um conclua a sua, beleza, galera? E agora é o seguinte, logo mais teremos aí o segundo jogo da semifinal do Carioca, que é Flamengo e Vasco. Eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre as minhas expectativas, logo após aquele papelzinho protocolar que é tão comum entre nós produtores de conteúdo, que é pedir o seu engajamento, pedir a sua colaboração, e esta vem através da sua curtida, do seu comentário, do seu compartilhamento e também da sua inscrição. Caso você que esteja assistindo aqui o meu vídeo não seja um dos meus inscritos, por favor, clique em inscrever-se e também ative o sininho de modo que você possa receber as notificações e assim ficar atento a tudo que o canal Jogo às Cegas coloca no ar, beleza, galera? Então vamos chegar junto, porque é uma troca. Eu faço isso aqui com o maior carinho, com o maior prazer, com maior alegria, e espero que vocês retribuam com a mesma alegria devida, beleza? Então vamos que vamos. Bom, é que hoje às 21h10 a outra semifinal do Campeonato Carioca, que será entre Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo, tanto faz como tanto fez quem será o mandante, já que as duas partidas serão realizadas no Maracanã. Eu só queria que o Maracanã contasse com divisão de torcida de 50% para cada lado, mas parece que não. O mandante hoje tem 90% e o visitante 10%. Talvez seja desta forma, já que a violência entre os dois clubes, infelizmente, vem dando as cartas aí, vem se revelando, e não seria nada bom para ninguém que acontecesse uma bestialidade, uma selvageria generalizada tanto dentro quanto fora do Maracanã. Então acho que os serviços de segurança pública permitirão ao visitante, no caso da partida, somente 10% da carga de ingressos. Agora, vamos pedir para que esses imbecis desses torcedores não aprontem, não façam besteira, não caiam na porrada, porque isso é simplesmente patético e ridículo. Bom, sobre o jogo, Flamengo e Vasco ou Vasco e Flamengo, falar pelo ponto de vista rubro-negro, já que, como todos sabem, eu sou rubro-negro e estou aqui completamente esfacelado por conta do Vitor Pereira, dessa gestão que vem aprontando um monte de bobagem. O Flamengo está ali, completamente fora dos trilhos, e como já apontei a vários vídeos anteriores, o malvadão já não existe mais. Essa que é a grande verdade. O Flamengo entra em campo novamente com aquela nojeira de 3 zagueiros. Para mim, o Flamengo não foi feito para jogar com 3 zagueiros. Isso não é coisa de Flamengo, mas o nosso treinador não entende desta forma. Novamente, pelo que vazou da escalação, o vazamento, o qual deixou o Vitor Pereira completamente satisfeito, e nesse ponto dou total razão para ele. Mas aconteceu o suposto vazamento e a suposta escalação de hoje conta novamente com 3 zagueiros. Desta vez será Pablo, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio. Muitas pessoas vêm querendo defender essa formação aí do Vitor Pereira, dizendo que na época do Jorge Jesus o Flamengo também jogava com 3 zagueiros, já que o Arão fazia esse papel. Mas é o seguinte, galera, tudo bem, ele poderia até recuar e fazer um terceiro zagueiro para sair com a bola, mas o Arão era volante de ofício. Então, só pelo simples fato dele ser volante de ofício, o Flamengo entrava com 2 zagueiros, que era, na maioria das vezes, Rodrigo Caio e Pablo Mari, e ponto final. A questão agora aqui é que o Flamengo entra sempre com 3 zagueiros de ofício. Então, bom, pela lógica, pela matemática dos fatos, pela lei do universo, o Flamengo sim está jogando com 3 zagueiros, o que é ridículo para as nossas tradições.
E o time hoje novamente é um time completamente mexido. Tudo bem que tem um outro desfalque por conta de lesão, mas na maioria delas é por pura escolha do treinador Vitor Pereira. Então começa por ali, ó, no gol. No gol ele sacou o Santos, colocou o Matheus Cunha, o que para mim é uma decisão acertada, já que o Santos vem falhando sistematicamente e a torcida não comprou a graça do goleiro do o ex-goleiro do Atlético Paranaense. Vai falar o goleiro do ex-Atlético Paranaense, é o contrário. Então é o seguinte, o Santos não caiu na graça da torcida e o Matheus, toda vez que entrou bem. O garoto é muito bom goleiro. Enfim, a torcida parece que tem gostado mais do Matheus e o Vitor entendeu isso e, a fim de evitar atrito com a própria torcida, tem optado pelo Matheus. Nesse caso aqui é uma decisão acertada ao meu ver. Como disse, os 3 zagueiros, Pablo, Fabrício, Bruno e Rodrigo Caio. Na lateral direito, Mateuzinho. Na esquerda lá o Felipe Luiz está machucado, então vamos ali com o Ayrton Lucas, que vem jogando muita bola, vem agradando todo mundo também. A dupla de volância, ele vem com o Thiago Maia, que está sendo sobrecarregado na minha opinião, e o Vidal, que é um jogador raçudo, mas que também erra bastante, não sei se é por conta do condicionamento físico, enfim, mas o fato é que ele vem com o Vidal. Parece que o Gerson continua machucado ou está cumprindo suspensão, não sei qual é a do Coringa, mas a verdade é que para o jogo de hoje ele começa fora ou estará completamente fora. Seguindo ali tem o Arrascaeta, Everton Ribeiro está fora por conta dessa questão dos 3 zagueiros. É aquilo, a gente coloca um zagueiro e deixa o Everton Ribeiro no banco. Eu não entendo essa... Eu ia falar aqui um palavrão, mas fica feio pro YouTube, né? Eu não entendo essa lógica do Vitor Pereira. Então, Everton Ribeiro no banco e no ataque, Gabigol e o Pedro. Pedro voltando, aí dizem que ele estava lesionado na última partida, já que outra coisa muito criticada foi essa questão do Pedro no banco, e quando o Gabigol foi substituído ele colocou o Matheusão enquanto poderia colocar o Pedro, mas enfim. Fato é que hoje o ataque será formado por Pedro e Gabigol e vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo novamente com uma formação completamente alternativa. Parece que esse time nunca jogou junto também, não sei como é que está sendo as coisas dentro do ninho do Urubu. O Flamengo está uma efervescência só, o Marcos Braz tendo a cabeça ali preterida pela torcida para ser colocada na bandeja. O Rodolfo Landim parece a rainha da Inglaterra, só figura ali, não faz nada de objetividade, né? Bom, todo mundo sabe, o Flamengo nos bastidores, financeiramente falando, e blá 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 blá, é uma máquina que só cresce e figura ali entre os maiores das Américas, mas esportivamente falando, está uma bagunça total, uma omissão total, isso tem desagradado a todos. Com relação ao Vasco da Gama, o Vasco da Gama provavelmente entrará com aquele time que venceu a última partida contra o Flamengo. São jogadores valiosos, valorosos. Tem ali o Pedro Raul, um excelente atacante. Tem um garoto lá, o Perônio, não sei o nome dele também, mas é um excelente atacante, revelação, um garoto bom de bola pra caramba. São jogadores que têm um comprometimento tático muito mais inteligente e se dedicam às propostas do Maurício Barbieri. Maurício Barbieri, se colocar ali num quem é quem, entre ele e o Vitor Pereira, eu voto no Maurício sem a menor sombra de dúvida, porque sim, ele é muito mais competente, e até no momento em que o Maurício esteve à frente do Flamengo como treinador, ele fez o Flamengo jogar, o Flamengo jogou uma bola redondinha. Então quer dizer, um garoto novo, Maurício Barbieri é um treinador novo e bastante competente. Talvez ele e o Fernando Diniz sejam os 2 grandes treinadores que hoje aí no futebol brasileiro, tirando, é claro, os medalhões como o próprio treinador Abel Ferreira lá do Palmeiras e entre outros. Mas como revelação, como jovem, pode ter certeza que Fernando Diniz e Maurício Barbieri despontam ali como os grandes do futebol brasileiro. Torço muito por ele. No jogo de hoje, obviamente, estou ali com o meu coração na ponta da chuteira junto com os jogadores do Flamengo, mas eu acredito que o jogo vai ser duro e há, assim, grandes possibilidades do Vasco voltar a vencer o rubro-negro. Com relação ao palpite, galera, eu vou colocar aqui pelo coração 1-0 Flamengo, mas pela razão 2-1 Vasco da Gama. Vamos ver se a razão vencerá a emoção ou será vice-versa, beleza? Esse é um apanhadinho sobre os estaduais, as 2 zebrinhas que aconteceu ontem e a expectativa para o jogo de logo mais. E vamos ver o que vai acontecer, beleza, galera? Eu sou o Fábio Souza, decente visual e palpiteiro. Neste sábado e neste domingo eu não pude aparecer aqui ao canal, como disse no vídeo anterior. No último vídeo eu estava de viagem, então não teve como gravar, mas fiquei atento ao que estava acontecendo, deu para dar uma olhadinha no jogo aqui, no jogo acolá e ponto. Agora voltamos com carga total e vamos que vamos, ansioso pelo jogo de logo mais. Eu sou o Fábio Souza, como disse, meu canal é Jogo às Cegas,
Volto a pedir a sua colaboração, o seu engajamento. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Podem me criticar à vontade, porque eu acho que as minhas opiniões levantarão um tantinho de insatisfação. Muito obrigado, valeu!